A liberdade de expressão te dá o direito de mentir? A gente pode usar a liberdade de expressão como desculpa para espalhar notícias falsas ou enganosas? Esses são os temas que a gente vai tratar aqui hoje. Se você está interessado, curte o canal, ativa as notificações e vem com a gente. Quando a gente fala liberdade de expressão, o mais comum é a gente pensar naquele sentido mais óbvio. Poxa, eu sou um cidadão, eu tenho direito a me expressar e a difundir minhas opiniões por qualquer meio. Isso vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, do pós-guerra. Isso depois foi reafirmado no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Isso apareceu na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tem muito texto falando disso. Mas essa é uma das facetas apenas da liberdade de expressão. Tem uma outra, que é como se fosse aquele lado escuro da lua, que a gente nunca vê, mas sabe que existe, que é a sua dimensão coletiva. A dimensão coletiva da liberdade de expressão pode ser entendida da seguinte forma: eu preciso que a sociedade esteja bem informada para tomar suas decisões, para participar da vida política e para, de certa maneira, sustentar a democracia. O que significa uma sociedade bem informada? Significa que eu preciso ter acesso a informações plurais, a informações diversas. Eu preciso conhecer o que as outras pessoas pensam. Não basta eu ter o direito de me expressar individualmente se eu não conheço o conjunto dos pensamentos, das ideias que estão na sociedade. A ideia da dimensão coletiva é o seguinte: se a sociedade precisa estar bem informada, eu preciso garantir que haja pluralismo e diversidade na comunicação. Essa dimensão ela foi reconhecida na discussão internacional há muito tempo. A gente pode citar textos da ONU, textos da OEA, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que reconheceram essa dimensão coletiva da liberdade de expressão. Então, o que significa hoje, no mundo em que a internet e as redes sociais são o principal espaço de troca de informação, botar essa questão da dimensão coletiva da liberdade de expressão no centro da conversa? O que a gente precisa fazer e garantir para que a sociedade esteja de fato bem informada? Essa pergunta ela é chave porque ela nos traz a seguinte reflexão: se a informação que está disponível para o cidadão, para a cidadã, ela é 50% falsa, enganosa, significa que eu tenho um problema muito grande para essa dimensão coletiva da liberdade de expressão. Significa que a sociedade não tem como estar bem informada. Porque não é com informações falsas e enganosas que você fica bem informado. Então, isso traz um enorme desafio, porque a gente passa a ter que olhar, então, para a desinformação como algo que se choca com a própria liberdade de expressão. Dá para entender? Olha só, em geral as pessoas falam assim: não, você não pode tirar minha mentira do ar porque eu tenho minha liberdade de expressão. O que eu estou dizendo é o seguinte: não, eu preciso retirar essa quantidade de notícias falsas e enganosas que estão circulando justamente para garantir a liberdade de expressão na sua dimensão coletiva. E é aí que entra um conflito que a gente tem que pensar como resolver. Quem decide o que é verdade e o que é mentira? Eu acho que esse é o grande debate hoje, porque por muito tempo a gente teve, inclusive na jurisprudência toda, nas regras, na maneira como os juízes julgavam essa discussão de liberdade de expressão, um seguinte princípio: olha, eu não posso ter um órgão administrativo, ter o governo dizendo você não pode mentir e o governo censurando o que é verdade e o que é mentira. Se eu colocar essa decisão na mão do governo, eu muito provavelmente vou gerar uma censura e isso é um problema muito grande para a sociedade. Então, quem dizia o que era verdade ou não? Bom, era a justiça. Você tinha alguma questão que era uma calúnia contra alguém. O que é uma calúnia? Eu estou acusando você de um crime que você não cometeu. Você tinha direito de ir na justiça e a justiça ia dizer: de fato, você não cometeu esse crime, você tem direito a uma indenização ou qualquer coisa que seja. Eu estou julgando e condenando alguém que fez essa calúnia com você. Também você tinha outros limites: discriminação, discurso de ódio, tudo isso está previsto nos documentos internacionais de direitos humanos como limites da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, é preciso dizer, sempre teve limites. Qual que é o desafio que a gente está vivendo agora? É que a justiça já não dá mais conta. Eu não posso demorar um século para julgar algo que surgiu hoje, daqui a 2 horas cresceu, daqui a 3 horas já sumiu.
eu não posso depender da justiça para julgar todos os casos de conflito entre liberdade de expressão e outros direitos. Ou, como a gente vinha falando, liberdade de expressão na sua dimensão individual com a liberdade de expressão na sua dimensão coletiva, porque senão eu tô lascado. O volume de coisas, né, a quantidade de informação falsa ou enganosa circulando, quantidade de discurso de ódio, a velocidade com que elas circulam e, na verdade, a dificuldade que você tem, inclusive, para enxergar tudo, porque você tem hoje um ambiente de informação super fragmentado, faz com que a ideia de que é a justiça que vai dar conta disso não seja mais realidade. Então, qual que é o caminho? Até agora, o caminho tem sido confiar nas plataformas, né? Se eu não sei como fazer, eu falo, plataformas, se virem, tentem descobrir aí o que é verdade, o que é mentira e retirem esse conteúdo, caso seja mentiroso. Qual que é o problema disso? Primeiro é que verdade e mentira não são preto e branco, né? Nós estamos falando de vários tons de cinza e nós estamos falando de várias condições de manipulação do discurso ou de, vamos dizer assim, manipulação da própria informação que fazem com que você aproxime muitas vezes de uma notícia enganosa e se afaste da verdade. Ou você pode estar falando de questões que são contestáveis, de fatos que podem ter duas perspectivas. Então, se eu adoto uma posição muito restritiva em relação a isso, eu firo de fato a liberdade de expressão. E isso é um problema. A gente não pode ter um mundo em que só existe uma verdade, em que só existe uma maneira de ver as coisas. Por outro lado, eu também não posso ter um mundo onde não existe verdade, onde tudo é mentira, onde você simplesmente desbaratina a sociedade e você não dá referência nenhuma do que é falso ou verdadeiro. Esse também é um grande desafio. Como é que você, como plataforma, julga em segundos ou em minutos se uma notícia tem ou não que se manter no ar? Até agora, as plataformas têm feito isso aos trancos e barrancos. O que a gente vê, elas vão definindo ali uns critérios, tem hora que acerta, tem hora que erra, tem hora que tira conteúdo demais, tem hora que deixa conteúdo que não devia deixar. E isso, hoje, é um problema para a democracia. Então, enquanto essa tarefa estiver na mão das plataformas, nós vamos estar com o que a gente chama de um arbítrio privado da verdade. Ou seja, toda aquela discussão que a gente tinha sobre verdade e mentira, a justiça que define e tal, de repente, migra para um ponto em que valem são as regras do Zuckerberg, ou valem as regras dos donos das plataformas ali para deixar ou para tirar um conteúdo do ar. Então, muitas vezes você tem um conteúdo de discurso de ódio, por exemplo, que é limítrofe em relação à liberdade de expressão e é deixado no ar e gera conflitos imensos, como massacres que rolaram em Mianmar. A gente tem vários exemplos de conflitos na Índia, por exemplo, sobre isso. E você pode, por outro lado, retirar conteúdo demais, preocupado com desinformação, mas, na verdade, cortando um debate que seria legítimo. Então, nós precisamos, como sociedade, nos dedicar a esse debate. Nós precisamos entender o seguinte: se a liberdade de expressão não me dá direito de espalhar mentira, quem me diz o que é mentira e o que é verdade? Quais os caminhos possíveis? Tem um caminho que é a gente pensar em manter a justiça rápida como uma justiça de resposta. Isso, por exemplo, no caso do Brasil, funciona relativamente nas eleições. A gente pode esperar que a justiça eleitoral, pela sua rapidez, pela sua agilidade, julgue muito rapidamente esses casos. Mas isso funciona, eu diria, para uma parte mais, vamos dizer assim, para os piores casos. Isso não funciona para o dia a dia. De certa maneira, o desafio é esse, é trazer as plataformas para o jogo, mas fazê-las jogarem não as regras dela, mas regras que a gente defina como público, como sociedade, que a gente quer que guie esse processo de moderação de conteúdo. O que isso poderia viabilizar? Viabiliza que a gente não tenha as plataformas tirando da cabeça quais são as regras que vão valer para o debate público, mas que ao mesmo tempo a gente tenha elas, com as armas que elas têm, com a capacidade de enxergar o debate todo que só elas têm, atuando em defesa do interesse público. E eu acho que é nesse caminho que a gente precisa tentar ir. Eu acho que ficou claro aqui para vocês, primeiro, que quando a gente usa a liberdade de expressão para defender o direito de mentir, para defender uma licença para a mentira, nós estamos, na verdade, falseando o sentido de liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem a dimensão coletiva, que é proteger o direito da sociedade estar bem informada. E a sociedade só estará bem informada se a maior parte das informações que ela consumir forem verdadeiras. A gente também viu que não adianta tentar definir verdade e mentira como preto e branco. A gente precisa entender que tem várias áreas de cinza
E a gente precisa entender que a sociedade cresce a partir também da disputa de visões sobre o que é verdade e o que não é. Isso não pode significar, contudo, que a gente relativize toda a dimensão de verdade e mentira. O que a gente precisa dizer é o seguinte: tem fatos cuja interpretação é disputável, então vamos ouvir as diferentes interpretações. Tem fatos, meu amigo, que não são nada disputáveis, e aí eu não posso deixar espaço e deixar dúvida. Preciso realmente combater as versões falsas ou enganosas, especialmente quando elas estão não por uma visão ingênua ou por uma visão simplesmente de uma discordância mais geral, mas como arma e instrumento da guerra política. Então o que a gente precisa debater justamente é o caminho para como é que a gente consegue manter a verdade prevalecendo sem ferir a liberdade de expressão individual, mas garantindo a dimensão coletiva da liberdade de expressão, ou seja, uma sociedade bem informada, pronta para tomar decisões e a democracia de pé. É isso aí. Que bom que você nos seguiu até aqui. A ideia desses vídeos é justamente levantar esses debates e nos acompanhe nas redes, no Instagram, somos Desinformante BR, no Twitter também, tem LinkedIn e o canal do YouTube. Se você não curtiu, curta, ative as notificações e nos acompanhe também no Papo Desinformante toda semana, informação atualizada e confiável sobre desinformação. Valeu!